Vamos começar. Buongiorno, bom dia a todos, a todas e a todos. Eu sou Filippo Mariani, eu sou diretor comercial de novos negócios da La Fábrica. La Fábrica é uma agência italiana de comunicação e criação de projetos educativos focados que falam principalmente de sustentabilidade e responsabilidade social. Eu tenho o prazer e a responsabilidade, já há quase um ano, de ser um dos diretores do Comitê ESG Sustentabilidade da Italcam, que é uma felicidade, é um orgulho, uma honra hoje estar aqui e apresentar o webinar, o terceiro webinar que o comitê organizou ao longo desse ano, que faz parte da programação, da ampla programação que a gente levou para frente e que apresenta para os associados e para o não associado da Italcam. O Comitê ESG Sustentabilidade tem como objetivo e missão disseminar os conhecimentos sobre as temáticas ligadas à agenda ESG, sobretudo incentivar parcerias, incentivar debates, incentivar que essas questões sejam sempre mais aprofundadas e debatidas. O Comitê de ESG e Sustentabilidade da Italcam é um dos comitês da instituição. Temos outros comitês que focados em outras temáticas importantes, como o Comitê Jurídico, o Comitê de Tecnologia e Inovação, o Comitê das Mulheres, enfim, todas essas opções estão à disposição dos associados e de quem ainda não está associado à Italcam. A gente está aberto à participação de todos e a contribuição de todos. Você pode se associar através e pedir informações através do e-mail associados@italcam.com.br ou entrar em contato diretamente pelo telefone. Antes de fazer uma mini introdução, eu queria introduzir ao assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o lifelong learning, inovação continuada em busca de um futuro mais sustentável. E para deixar mais rico, mais interessante, dinâmico o nosso webinar, teremos a participação de dois executivos e de duas pessoas que representam duas empresas importantíssimas da Itália, Ana Carolina Meireles para a Time e Guatimosi Santos para a Ferrero. Mas antes de passar a palavra para eles e começar diretamente a falar do assunto de hoje, eu queria fazer uma mini introdução, né? Entender como, então, o lifelong learning incentiva a existência de um ambiente propício à inovação continuada e, consequentemente, visando um futuro mais sustentável. Afinal, o lifelong learning, o que é? A aprendizagem contínua, aprendizagem ao longo da vida. Então, no mundo que está em constante mudança, a disposição de aprender é crucial. Eu tenho, nesse período que fiquei aprofundando e estudando um pouquinho o tema, a origem, né? Achei uma frase muito interessante e que resume bem, né, o conceito, que é uma frase de Aristóteles, que diz o que ele fala, que a alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. E essa frase, além de resumir, na minha visão, o conceito do que é o lifelong learning, me remanda também a umas lembranças muito íntimas, muito particular. Eu me lembro de meu avô, de meu nono Memo. Meu nono Memo era um engenheiro mecânico. Ele trabalhou por muitos anos na Fiat, depois na engenharia, na Menarini Ônibus. E tinha como grande característica uma curiosidade e um entusiasmo em ir atrás de novas coisas, de novos assuntos e novas temáticas. Então, o interesse dele passeava da arte, do inglês, da informática. Com 94 anos, ele morreu com 93 anos, no mesmo dia, a gente se falava pelo WhatsApp, a gente se falava pelo Skype. Então, essa sua vontade, esse seu interesse em ser sempre atualizado, em correr com o mundo e com os tempos que correm muito rápido, me deixou sempre muito fascinado e me incentivou, na verdade, a seguir o exemplo. Então, porque afinal, cada conhecimento adquirido tem um potencial para abrir muitas portas. Então, é uma atitude, uma maneira de viver a vida. Sobretudo hoje em dia, né? A gente vive num mundo volátil, um mundo muito incerto, complexo, um mundo cheio de informações, cheio de assuntos e de
necessidade da gente acompanhar essas mudanças e essas informações. Então, é um mundo também que precisa, que está nos, como dizer, nos ensinando a nos adaptar aos novos conhecimentos. Então, tem uma outra questão muito importante, a gente se ressalta quanto os analfabetos dos séculos 21 serão aqueles que não serão capazes de aprender, de desaprender e de reaprender de novo. Então, esse conceito de aprendizagem ao longo da vida sai da ideia normal, da ideia comum, né? De um curso institucional, de percurso escolástico que nos forme, que nos prepare para a vida. Ponto, acabou, finito. Não, não é assim. A gente tem toda uma série de opções, uma série de inspirações e de motivações para seguir, ir atrás de novos conhecimentos, de novos skills e de novas ideias. Porque, afinal, saber estimula a querer saber mais, que estimula a se questionar e a buscar sempre mais respostas. Então, consequentemente, esses processos serão uma construção para tuas respostas e, consequente, para a tua atitude, para a tua posição perante o mundo, perante a sociedade. Finalizando, o Lifelong Learning tem um objetivo bastante claro, que então é estimular a continuidade do saber. Eu vou agora introduzir, apresentar os nossos convidados. Eu esqueci uma coisa importantíssima. Como vocês podem ver, tem Francisco, que é o nosso intérprete de Libras. O Francisco é uma novidade dentro da programação dos webinários da Italcam, e é um passo a mais para a inclusão e para que todo mundo tenha acesso ao que a gente faz, ao que a gente se dedica. Então, se quiserem fixar seu quadrinho para poder ter a tradução mais destacada, é só clicar em cima e fixar a imagem dele. Vou lá apresentar, então, nossos convidados, do lado da team, Ana Carolina Meirelles. Ana Carolina Meirelles é comunicadora social pela UFRJ, é mestre em gestão de sustentabilidade pela Universidade Tecnológica de Munique e atualmente é gerente sênior de sustentabilidade e investimento social da TIM e do Instituto TIM. Muito bem-vinda e muito obrigado, Ana. E do outro lado temos o Guatimozin Santos. O Guatimozin é com cara de bravo, porque ele já disse que só o pai dele chama ele, quando está bravo, Guatimozin, se não é Guati. Guati Santos é mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná, com formação executiva em sustentabilidade pela Saïd Business School da University of Oxford. Ele hoje é responsável pela área de assuntos institucionais da Ferrero para o Brasil. Agora, sem muito mais blá blá, eu passo a palavra a Ana Carolina, que nos iluminará e nos enriquecerá com o que ela preparou para esse dia, para esse webinar. Muito obrigado, Ana Carolina, bem-vinda novamente. Muito grata, Filipe, grata pelo convite e grata pela belíssima introdução. Se alguém entrou às 11 e saiu agora, já está saindo com muito mais informação. Foi sensacional, o que torna o meu trabalho do BAT, né? A gente precisa manter essa barra, esse nível de excelência de conteúdo. Bom, para mim é um prazer. Antes de começarmos, eu vou me audiodescrever, já que estamos falando de inclusão. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, e uma característica marcante minha são as sobrancelhas um pouquinho mais grossas, né, do que a média. Bom, eu falo sou gerente sênior aqui de investimento social e ESG, environmental, né, meio ambiente, social e governança ou sustentabilidade aqui da TIM Brasil. E, Filipe, você deixou de falar uma coisa muito importante, que eu sou estudante de pedagogia atualmente. Eu estou brincando. Isso porque fiquei me inspirando na sua fala inicial e falei, nossa, eu acho que eu vou atualmente colocar também que eu sou uma estudante, porque
sempre me senti eterna estudante. E quando você me convidou para esse painel do Lifelong Learning, para mim é um dos temas, sinceramente, mais importantes da educação, e que no Brasil, ou pelo menos na minha visão, a gente aborda pouco nos grandes seminários de educação, porque afinal temos tanta coisa, né, para resolver, para tratar. Mas lembrando que lifelong learning é um direito tão fundamental quanto da educação de qualidade, inclusive reconhecido pela ONU, faz parte ali do ODS 4, né, de educação de qualidade. Dentro do ODS 4, a ONU prevê a conquista do lifelong learning como uma conquista básica para alcançarmos coesão social, para alcançarmos o desenvolvimento humano. Então, o tema de hoje é muito importante e realmente não é só o lifelong learning escolástico, né? Você faz fundamental, o básico, a graduação, a pós-graduação, a pós da pós-graduação, não é simplesmente esse tema conteudista ou acadêmico, né? Ele envolve muito mais, ele envolve, como o Filipe bem introduziu, o entusiasmo em aprender. Como que a gente faz com que as nossas crianças hoje tenham entusiasmo em aprender, com uma escola que ainda, né, remete às escolas dos séculos passados, muitas delas pelo menos, como que a gente faz, como que a gente mantém a alegria, a curiosidade, o entusiasmo das crianças em aprender. E isso o Instituto TIM tem feito muito em parceria com a La Fábrica, inclusive, com o Filipe, quando a gente fala dos projetos, inclusive projetos já concluídos depois de muitos anos. Nós tivemos 2 projetos muito reconhecidos no Brasil: Círculo da Matemática, em que o foco principal era fazer com que as crianças gostassem da matemática, na verdade, porque a metodologia previa exatamente isso, que a partir do gostar da matemática é que a gente conseguiria quebrar essa barreira até mitológica de que a matemática é muito difícil, ou de que a matemática é mais para os meninos têm mais habilidades matemáticas, e no círculo a gente mostrava como tudo isso era simplesmente fruto da própria sociedade, do que as próprias crianças ouviam ao seu redor. Então, muito mais do que um programa de ensino da matemática para crianças do ensino fundamental, o Círculo da Matemática do Instituto TIM, por exemplo, era ensinar a criança a se entusiasmar pela matemática. O foco da metodologia era essa. O mesmo para outro programa, por exemplo, chamado TIM Faz Ciência, em que o foco era entusiasmar a criança a investigar, a descobrir, a mostrar como isso é divertido e como é divertido levar a vida assim. Finalizo para dar espaço à apresentação de Guati também, com o tal do aprender a aprender, né? Um dos pilares da Unesco, como você bem colocou, Filipe. Agora não é só o aprender a aprender, né? É aprender a aprender, a desaprender, a reaprender, e com entusiasmo, com felicidade, né? Porque sem o entusiasmo, sem a felicidade, sem o prazer em aprender e aplicar o que foi aprendido, realmente a gente não alcança uma educação de qualidade, uma educação que direito fundamental de todos nós, de todo mundo, né? Então, muito obrigada pelo convite, Talcan, Filipe, e espero contribuir para as discussões de hoje. Muito obrigado por essa introdução, Ana. Eu tenho umas perguntas, mas eu vou deixar para um segundo momento. Guati, por favor, agora a palavra é contigo. Vamos lá, então. Vou quebrar o protocolo aqui porque eu estou com alguns slides aqui. Eu sou da turma da apresentação, viu? Acho que o freestyle ele funciona super bem, mas acho que para a gente trazer um pouquinho da nossa história aqui, do que a gente vem fazendo, eu achei legal preparar um materialzinho aqui. Não tem nada de rocket science, não tem nenhum slide da NASA aqui, mas a ideia é a gente trazer um pouquinho da nossa história. Deixa eu só achar aqui o deck.
Vamos aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver a minha tela aí. Sim. Só para eu... Sim, Ótimo. Guat. Está projetando aqui em tela cheia já? Porque no meu computador aqui não está. Eu estava com Ainda PDF. tela cheia Ainda não. não em tela cheia. Ok, então vamos lá. Aqui, ops, aqui. Agora sim. Agora sim, então deixa eu voltar lá para o início. E o desafio vai ser a gente, um tema que particularmente para mim, para todos nós que estamos aqui, é um tema particularmente muito caro, né? O desafio é ficar preso aí nos 10 minutos, né? Porque a gente se empolga aqui. Eu adoro falar, se vocês me deixarem, eu saio falando aí por tempo indeterminado. Mas primeiro eu queria agradecer Fica à vontade. ao Filipe, Bárbara, a Tatiana e o Roberto aí do Comitê de SG pelo convite, pela oportunidade, né? Acho que esse tipo de espaço, esse tipo de conversa é sempre muito legal, porque permite a gente trazer um pouquinho do que a gente vem fazendo, mas eu acho que principalmente ouvir, entender, enfim, quais são as boas práticas, aquilo que a gente pode incorporar no nosso dia a dia, mas também buscar oportunidade sempre de sinergia e cooperação. Ana, obrigado pela apresentação, e acho que fico muito feliz aqui porque, de certa forma, acho que tudo que você trouxe aí no primeiro momento das iniciativas estão muito conectadas com o que a gente vem falar, explicar um pouquinho aqui das iniciativas da Ferreiro, né? Muito essa coisa, enfim, do estimular a curiosidade, preparar as crianças para a vida, tudo isso está muito conectado com aquilo que a gente faz e que a gente imagina, né? Aqui na Ferreiro, a gente tem uma visão muito clara de que uma criança feliz, hoje, ela torna-se um adulto melhor amanhã, né? Então, tudo aquilo que a gente pode fazer para estimular a colaboração, para o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis e, principalmente, preparar essas crianças para a vida, é um aspecto central da nossa jornada. E a ideia dentro dessa sessão é falar rapidamente aqui sobre um programa que é um programa global da Ferreiro, que hoje no Brasil a gente já vem numa jornada desde 2018, mas que é um projeto ao qual nós temos um carinho muito, muito especial, né, que se chama Kinder Joy of Moving. Mas antes de falar do Kinder Joy of Moving especificamente, eu sempre gosto de falar um pouquinho da Ferreiro, porque, embora aqui dentro desse contexto aqui da Italcan, enfim, já exista aí dentro do sistema Itália um conhecimento um pouco maior da Ferreiro, mas eu cheguei na organização há cerca de um ano, né? E é muito curioso, porque as pessoas, muitas vezes, elas certamente já tiveram algum tipo de ligação ou têm alguma conexão com as nossas marcas, mas muitas vezes não conhecem a nossa história, a nossa jornada e como nós chegamos até aqui, né? Então, basicamente, eu vou passar por esses 5 pontos aqui na nossa rápida conversa hoje, mas eu queria começar um pouquinho falando sobre a história da Ferreiro, porque eu acho que é uma história muito bonita, muito especial e que vale a pena ser compartilhada. A Ferreiro é uma empresa que surgiu lá na Itália, né, na cidade de Alba, na década de 40, no pós-guerra, no processo de reconstrução da Itália, num período muito difícil, aonde 2 irmãos, o Pietro e o Giovanni Ferreiro, desenvolveram um produto que seria a super crema, né? Que na verdade é o embrião do que hoje nós conhecemos como a Nutella, que está presente, enfim, em muitos países e no lar de boa parte das pessoas, né? Tem alguns aspectos interessantes, né? Primeiro, que a Ferreiro até hoje ela permanece como uma empresa familiar, né? Então hoje está na sua terceira geração, num processo enfim, de aceleração e de expansão global, mas que tem uma cultura que é uma cultura muito baseada em valores familiares, né? Qualidade é um valor fundamental para tudo aquilo que nós fazemos, inovação, excelência, mas principalmente respeito ao meio ambiente e às comunidades aonde nós estamos presentes. Quando nós falamos da nossa presença global, né? Hoje, olhando o mercado de chocolates, né? A Ferreiro é a terceira maior fabricante de chocolates do mundo, com 32 fábricas, produtos vendidos em mais de 170 países. Somos os principais compradores de avelã no mundo, né? Então, com empresas agrícolas, onde nós verticalizamos todo esse processo, mais de 40 mil colaboradores. E, embora a gente tenha uma presença um pouco mais tímida no Brasil, com um portfólio mais otimizado, a Ferreiro, em diversos mercados europeus, ela acaba sendo líder nos segmentos nos quais ela está presente, né? Aqui. Falando de América do Sul, né? Hoje nós temos 3 fábricas, então Equador, que foi a nossa primeira fábrica aberta na década de 70,
onde nós produzimos tic-tac e mais alguns produtos, né? A Hanuta, que nós recentemente lançamos no Brasil, uma fábrica na Argentina, onde nós produzimos o Kinder Surpresa, o Kinder Ovo e mais alguns outros produtos, e Poços de Caldas, que hoje é o nosso hub de exportação para toda a América do Sul. Lá nós produzimos Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Chocolate e os ovos de Páscoa. Aqui no Brasil, mais de 25 anos de presença, 1.000 colaboradores, um centro logístico, e a nossa estrutura corporativa hoje está aqui em São Paulo e a fábrica, né, como eu disse, em Minas Gerais. Os produtos, acho que todo mundo já teve contato com eles pelo menos alguma vez na vida, ou tem alguma história ou alguma lembrança, né? A Nutella é o primeiro produto, Ferrero Rocher, que hoje nós produzimos aqui no Brasil, Kinder, Tic Tac e Rafaelo, são só algumas das delícias aí que nós trazemos para os consumidores para criar momentos de alegria, momentos de indulgência. Então, eu sempre trago esse chart porque eu acho que muitas vezes as pessoas conhecem muito a marca, mas não ligam, embora a gente tenha o Ferrero Rocher, os produtos das marcas, porque as marcas falam por si só. Falando um pouco, entrando já na nossa conversa, até na própria temática do comitê, né, eu acho que hoje está cada vez mais difícil a gente dissociar, né, estratégia de sustentabilidade e estratégia de negócio, né? Acho que, enfim, a estratégia de sustentabilidade, ela meio que se tornou o caminho pelo qual as empresas operam, né? Então, hoje não há possibilidade de você pensar numa estratégia de negócio sem pensar em sustentabilidade. Talvez se a gente olhasse a discussão de sustentabilidade há 10, 15 anos atrás, seria um tema o qual nós consideraríamos ainda uma oportunidade. Hoje em dia não é mais oportunidade, né? Hoje em dia é compliance. E quando a gente olha sustentabilidade, a gente tem de forma muito clara em absolutamente tudo aquilo que nós fazemos, seja na relação com os nossos fornecedores, seja no processo produtivo, dentro da organização com os colaboradores e principalmente com os consumidores, né? Então, o meio ambiente é um aspecto fundamental hoje da nossa agenda, sempre tentando minimizar ao máximo todos os impactos ambientais decorrentes das nossas operações e na nossa cadeia de valor, né? Então, seja na questão das mudanças climáticas, na redução das emissões. Hoje nós temos um target de reduzir em 50% as nossas emissões de escopo 1 e 2 até 2025, embalagens, de tornar todo o nosso portfólio 100% reciclável, compostável ou reutilizável até 2025 também. Então, o meio ambiente é um aspecto fundamental. Quando a gente fala de ingredientes sustentáveis, hoje nós somos grandes compradores de cacau, de avelã, de açúcar e de óleo de palma. Então, são culturas que muitas vezes são baseadas em regiões mais remotas, numa agricultura familiar, e a gente tem uma relação de muita proximidade, parceria e transparência com os nossos fornecedores e produtores parceiros, sempre promovendo os mais altos padrões de sustentabilidade e garantindo boas condições de trabalho no âmbito dessas propriedades, né? Então, isso é sempre fundamental a gente destacar, porque enfim, é um aspecto fundamental da nossa abordagem. Quando a gente fala de consumo responsável, né, a gente tem toda uma discussão sobre saudabilidade, sobre, enfim, os alimentos e dieta equilibrada. E aqui eu acho que tem alguns aspectos fundamentais para a gente destacar, né? A gente promove, primeiro, as informações sempre claras e transparentes em relação aos nossos produtos, em relação aos seus valores e perfis nutricionais. Hoje, mais de 80% do nosso portfólio é embalado de forma individual, em porções únicas de até 130 calorias, como uma forma de estimular o consumo responsável, aquele pequeno momento de alegria e de indulgência, e também a forma como nós comunicamos os nossos produtos, sempre de maneira muito responsável e transparente, né? Nós temos produtos que são, de certa forma, ligados enfim, a um público, então todas as pessoas, o público infantil, de certa forma, sempre teve alguma conexão, seja com o Kinder Ovo ou com alguns outros produtos do nosso portfólio, mas hoje nós não realizamos nenhum tipo de publicidade direcionada a esse público, né? Então, nós queremos, sim, criar pequenos momentos de alegria, mas nós sempre tomamos muito cuidado e somos muito responsáveis na forma como nós comunicamos os nossos produtos. E as pessoas que são enabler de tudo isso, né? Então, se a gente não tiver um ambiente inclusivo, uma cultura de respeito, de diversidade, uma escuta ativa, é impossível nós conseguirmos colocar esses outros 3 pilares de pé. Falando rapidamente aqui sobre lifelong learning, um pouco da nossa temática, né? A gente resolveu trazer aqui um exemplo de um programa que nós já temos
ao redor do mundo já há alguns anos, e que no Brasil a gente começou a implementação desde 2018. E eu fiquei muito feliz na fala da Ana, porque ela trouxe sobre a questão da curiosidade, da alegria, da preparação, né? E acho que tem tudo a ver com a nossa iniciativa, né? O Joy of Moving, que é o projeto que eu comentei logo no início, é um projeto que nós iniciamos na Itália, né? É um método educacional, uma metodologia, com, enfim, embasamento científico, onde a gente tem por objetivo fazer com que as crianças se movimentem através de brincadeiras, né? Ou seja, sair do foco, que é o foco da competição, e vir para o foco da cooperação. Ele é um programa que foi desenvolvido com a Universidade de Roma, com o governo italiano e também com o Comitê Olímpico Italiano, e que hoje ele já está presente em mais de 40 países, já alcançou mais de 2.600.000 crianças ao redor do mundo, temos mais de 130 associações e federações parceiras e tivemos um investimento significativo para a implementação dessa metodologia nos países onde nós estamos presentes. Quando nós falamos de OF Moving, né, da metodologia especificamente, ela está baseada em 4 pilares, né? O primeiro pilar, que é o da aptidão física, ou seja, né, a capacidade da criança dela sustentar esforços físicos curtos e prolongados. O segundo aspecto é coordenação motora, né, capacidade de realizar movimentos complexos e adaptáveis. Então, aqui a gente tem um bloco que é um bloco muito da preparação física, mas aqui a gente tem outros 2 cognitivos que eu acho que são os que preparam, né, a criança da vida. Voltando para o tema que eu trouxe lá no início, de que uma criança feliz hoje, ela vai se tornar, de fato, um adulto melhor amanhã. Então, esse programa, de uma forma muito lúdica, ele busca também estimular a função cognitiva, a criatividade, né? Então, prestar atenção, ser flexível, buscar aprendizagem e, no final, desenvolver habilidades para a vida, né? Então, saber reconhecer, expressar e controlar suas próprias emoções e saber se comunicar de forma eficaz. Tudo isso, no final do dia, naturalmente, a gente tem a intenção de propiciar o movimento, a atividade física de uma forma muito lúdica, mas principalmente desenvolvendo essas funções cognitivas através de uma abordagem divertida para a vida, né? Então, acho que esse é o principal ponto e o que a gente vem buscando com essa metodologia de uma forma muito, muito lúdica nos países aonde a gente vem implementando. Falando um pouquinho de Brasil, a gente iniciou em 2018, nós adaptamos toda a metodologia do programa do Brasil para que ele estivesse em linha com a Base Nacional Curricular Comum, e hoje nós estamos num plano de expansão no estado de Minas Gerais. Então, já tivemos aí 119 municípios, mais de 700 escolas, atingindo 1.700 educadores e alcançando aproximadamente 130.000 crianças, né? Neste momento, especificamente, nós estamos passando por mais um ciclo de capacitação no estado de Minas Gerais. Então, fizemos uma série de sessões, né, ao longo do estado. Hoje estamos especificamente em Belo Horizonte, e amanhã estamos encerrando mais uma sessão em parceria com o governo do estado de Minas Gerais, tentando levar essa metodologia para o maior número de crianças possíveis e que elas sejam implementadas no âmbito da sala de aula. Por fim, a gente está agora com uma inovação aqui no Brasil, para além daquilo que a gente vem fazendo, pensando muito na questão da inclusão. A gente vem, a partir do Brasil, começando a desenvolver os primeiros materiais para adaptar essa metodologia para crianças com deficiência. Então, a gente tem professores especialistas dedicados nesse tema, temos um parceiro em Poços de Caldas, que é a nossa casa, que vem ajudando a gente com know-how e experiência em como fazer essa adaptação, e a intenção é também tornar essa metodologia disponível, não só aqui no Brasil, mas utilizando como referência a experiência desenvolvida aqui no nosso país, nos outros mercados aonde a Ferreira opera. Então, de forma muito resumida, essa é um pouco da nossa abordagem, né? Essa questão de realmente preparar as crianças para o futuro, estimular a curiosidade, a aprendizagem, a colaboração e hábitos de vida consistentes são parte fundamental da nossa jornada. E eu queria convidar todo mundo para conhecer um pouquinho daquilo que a gente faz, né? Então, nós temos o nosso site com toda a nossa abordagem em sustentabilidade, temos um site específico falando dessa iniciativa do Kinder Joy of Moving e também as nossas redes sociais. Não sei se eu estourei muito tempo aqui, mas queria desde já agradecer mais uma vez a oportunidade e registrar aqui a felicidade da gente poder falar de um assunto que é um assunto tão especial para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Não estourou nada, está perfeito dentro dos tempos. É sempre um prazer ouvir
as histórias de sucesso de empresas italianas, nesse caso, de dois gigantes, temos a Cima e a Ferrero. Agora, eu puxo um pouquinho mais para Ferrero, porque eu sou de Torino, então fica a 30 quilômetros, 35 quilômetros de Alba, a Nutella, o Kinder Ovo e vários outros produtos que estão vindo para o Brasil, que eu já vi, fazem parte da minha memória afetiva e da memória afetiva de vários de nós. Com a Cima, poxa, a Cima é um gigante da nossa indústria italiana. Obviamente, o engajamento e a conectividade emocional é um pouco diferente, porque se fala de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, se insere ainda mais dentro do nosso contexto, dentro do que do main discurso, do main assunto que é do nosso webinar. Eu queria fazer umas perguntas agora a Anna e a Guaci. Começo com a Anna, pois, de novo, o que você trouxe, Anna, na tua exposição, lembrando os projetos que vocês tocaram, tanto do Team Faz Ciência, o Team Tech e outros projetos que têm a ver exatamente com esse desenvolvimento constante da pessoa dentro do contexto de conhecimentos. Eu queria, então, entender como, se você, na verdade, entender, posso explicar um pouco melhor como, na prática, isso acontece, comentando exatamente essa questão que a Team impulsiona e estimula, né, através da sua conectividade e a parceria, o aprendizagem ao longo da vida. Se pode contextualizar, explicar-lo ainda melhor, porque eu acho importantíssimo para todo mundo introjetar isso dentro do nosso pensamento, e das nossas atitudes futuras. Sim, posso começar, Filipe, comentando sobre a responsabilidade, né, e o poder que tem o setor de telecom. Isso não, e principalmente nesse sentido, para atingir a Agenda 2030, para promover, para acelerar, inclusive, o alcance dos ODS, já que a gente está falando aqui de sustentabilidade, por isso trago sempre muita referência, né, da Agenda 2030, e isso não sou eu que falo, eu só reproduzo, porque quem fala é a própria ONU, o próprio secretário-geral, Antônio Guterres, fala muito sobre o poder das telecomunicações, já que nós aqui, né, efetivamente levamos conectividade para as pessoas. Então, temos uma responsabilidade altíssima. E a TIM, como não poderia deixar de ser, sabe muito bem desse papel e tem atuado com cada vez mais intencionalidade e proatividade, protagonismo nesse sentido. A TIM, como muitos de vocês devem saber, é uma empresa muito inovadora. Nós somos muito lembrados, por exemplo, como a empresa que rompeu aquela barreira do pré-pago, a empresa que fez com que as pessoas pudessem ligar para várias regiões do país. Então, se eu puder falar da afetividade, como você mencionou, Filipe, eu acho que a nossa afetividade vem um pouco dessa história de a gente ter rompido muito, ou melhor dizendo, ter conectado muitas pessoas que antes não se conectavam pela dificuldade do acesso. E daí nasce muito o propósito que era do Instituto TIM, vamos dizer assim, de democratizar acesso a conhecimento, a tecnologia, a ciência. E hoje a gente vê que faz muito parte do propósito da TIM, democratização de acesso. Para além da filantropia, virou o nosso negócio, muito. Por exemplo, né, partindo para a prática, nós temos uma vertente de negócio na TIM que muitas pessoas talvez não conheçam ainda, que é o negócio junto a startups ou junto àquelas empresas que acabaram de sair da condição de startup, já são empresas mais ou menos reconhecidas, mas elas precisam de uma parceria de alguém forte, robusto como a TIM para escalar.
E nós, por outro lado, encontramos alguns parceiros nos quais a gente acredita no propósito e no objetivo daquele negócio, e a gente se junta a eles. Exemplo das principais vertentes, educação e saúde. Como o tema hoje é educação, eu vou falar um pouquinho da educação. Nós somos parceiros da Descomplica. Alguns de vocês devem conhecer. A Descomplica é uma plataforma cuja missão foi exatamente democratizar acesso à formação prévia para o preparatório, né, para o Enem. Então, com valores muito baixos, eles democratizaram esse acesso via plataforma online, né, usando a conectividade. Agora, com a TIM, por exemplo, os nossos clientes têm acesso gratuito a essa formação do Enem. Então, é o nosso negócio, já para além da filantropia do Instituto TIM, que a gente estava comentando um pouco antes, indo ao encontro de um propósito tradicionalmente visto como social, como em sustentabilidade, e a gente entende que daqui para frente será exatamente assim. O nosso negócio vai sempre caminhar junto, integrado, com objetivos ambientais, com objetivos sociais. A gente tem intencionalmente estudado e realizado muitas ações, por exemplo, de mitigação do impacto ambiental. Por exemplo, quando nós fazemos essa reunião virtual, ao invés de todos nós pegarmos avião e nos locomovermos, qual é o impacto disso positivo, ou qual é o impacto que deixa de se ter? É claro que a conta não é tão óbvia assim, mas a gente tem intencionalmente prestado atenção nas oportunidades e nos impactos positivos do próprio negócio, né? Como você perguntou sobre educação, Tintec, lembro também de um programa vigente que temos, né, de educação empreendedora. Muita gente acha que é uma aceleradora, mas a gente sempre chamou de ovuladora e programa de educação para uma mentalidade empreendedora. Parece muito complexo, mas é exatamente o que é, porque não é para o programa que temos, que se chama AWC, né? Ele não nasceu com o intuito de acelerar startups. Ele nasceu para incutir, para fomentar, para incentivar nas pessoas universitárias esse entusiasmo para que levem uma vida empreendedora, não no sentido de fazer negócios, mas no sentido da prosperidade de sua própria vida, de entender e de ter ali ferramentas, instrumentos que ela possa aplicar ao longo da sua vida. E por isso também a correlação aqui com o tema de hoje, né? Do aprendizado contínuo, do lifelong learning. Enfim, esse é um dos nossos programas de Instituto TIM também, trazendo mais para exemplos práticos de como a TIM tem potencializado o lifelong learning. Lembrando como também a gente conecta as escolas, né? Temos tanto a parte das obrigações, advindas do edital do 5G, para quem não sabe, né? 5G, inclusive a TIM foi a primeira a implantar o 5G no Brasil, fato que muito nos orgulha, e eu tenho muito orgulho dos meus colegas tecnólogos e tecnológicos, porque sabemos o quanto foi difícil fazer isso pelo Brasil também, é claro, pelo nosso negócio, mas pelo Brasil também. E hoje somos líderes, 4G, 5G de cobertura, né? Pela ocorrência do edital, a gente tem a obrigatoriedade de conectar escolas. E aí a visão, é claro, é agora conectar com qualidade. É uma obrigatoriedade que traz a oportunidade da gente fazer o nosso trabalho bem e com a responsabilidade que deve ser feita e com a visão que a TIM sempre fez desde que chegou ao Brasil, de mais de 2 décadas, que é fazer o que a gente faz sempre com responsabilidade social, ambiental, enfim. E, bom,
é isso, trazendo um pouco para a prática, conectamos escolas, tanto obrigatoriamente quanto por responsabilidade social, né? Filipe, não sei se te respondi, se tem Não, algum tópico mais. não, me respondeu. Tem uma coisinha que eu queria perguntar mais fácil em um segundo momento. Eu até queria perguntar uma outra coisa Ótimo, para a tá bom, Guati. combinado. Mas te juro uma coisa, ouvir e reouvir, na verdade, quanto à visão da time versus essa questão que o negócio, o comercial não pode mais andar separado das questões ligadas à ESG, é fundamental. E quanto também, né, o conceito, a atitude, o modus vivendi do lifelong learning está diretamente ligado a isso. Então, realmente, que bacana, uau, e que orgulho que Está tenha essa. ligado, Filipe, realmente externamente e internamente também, porque nós que trabalhamos em grandes empresas sabemos a dificuldade, né, ou o desafio que é fortalecer e fazer uma cultura propícia para que isso aconteça. Então, eu fico muito feliz de ver hoje em dia meus colegas da área de tecnologia falando de sustentabilidade, por exemplo, porque são indícios de que a empresa está evoluindo e as pessoas estão aprendendo, né, e estão seguindo junto com essa evolução da empresa. Não, beleza, beleza. Para mim, a Agenda 2030, a temática ESG vieram para sublinhar ainda mais quanto estamos tudo junto, está todo junto e conjunto. Agora, eu vou rapidamente para uma pergunta para Guati. Guati, eu quero uma coisa um pouco mais, como dizer, geral, de visão. Na tua opinião, como os governos, as empresas e as comunidades, obviamente, podem colaborar efetivamente para promover o aprendizado ao longo da vida e visando, né, uma inovação sustentável em todo mundo? Como é que você acha que isso pode se explicar ainda melhor? Então, primeiro, obrigado pela pergunta, meu cara. Eu brinco que essa pergunta é uma pergunta muito mais do que a pergunta de US$ 1 milhão, né? Enfim, é um desafio que, enfim, que todos nós enfrentamos, acho que não só enquanto representantes de empresa, mas acho como comunidade, como sociedade, por conta dessa crescente expectativa, acho que a sociedade como um todo tem, não só em relação ao setor privado, no sentido de que, enfim, da necessidade da construção de modelos de negócio mais sustentáveis. Então, quando a gente vê tecnologia e sustentabilidade, como a Ana estava comentando, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. São temas que estão interligados e acho que hoje em dia, assim como os ODS, eles são indissociáveis. Então, acho que a gente precisa ter isso em perspectiva porque existe essa crescente expectativa e acho que existe esse chamamento por parte da sociedade para que as empresas, elas de fato, elas repensem o seu papel e busquem dentro da sua área de atuação pensar em modelos de negócio mais aceitáveis. Hoje nós temos grandes questões no mundo, né? Então, a gente pode ir desde a questão das mudanças climáticas, a gente pode pensar pela inclusão e diversidade, podemos passar pela questão das desigualdades sociais. Existem uma série de temas os quais hoje estão postos e que nós, enquanto sociedade, precisamos, de fato, sentar, refletir e buscar uma solução conjunta. Acho que tem um aspecto fundamental que cada empresa precisa, de fato, olhar para si e entender a sua dimensão e o seu alcance e buscar dentro da sua estratégia um caminho aonde ela possa, de certa forma, gerar um maior impacto em relação à sua presença, né? Então, seja na comunidade onde opera, seja na cadeia de valor aonde está presente, seja na relação com os consumidores, seja nessa interação com os governos. Acho que existe uma série de caminhos os quais precisam ser seguidos e podem ser seguidos que podem ajudar na construção aí de soluções concretas para os problemas dos quais nós enfrentamos hoje em sociedade. Mas eu acho que tem um aspecto fundamental e que para mim é muito cristalizado, é de que ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Hoje, se de fato não houver um processo de concertação, um processo de diálogo, de escuta, de forma muito transparente em relação a quais são os desafios, mas também quais são as oportunidades, nós não conseguiremos seguir com uma agenda positiva adiante, né? Então, acho que colaboração é um aspecto central, né, na construção de soluções concretas para os desafios os quais a gente tem pela frente, e acho que isso passa muito por um processo de escutativa, né? Eu comentei escutativa na nossa apresentação, e esse é um mantra e um aspecto fundamental que nós temos aqui na Ferreiro, de realmente
tentar entender, seja o consumidor, sejam as comunidades onde nós estamos presentes, os nossos colaboradores e também as autoridades, para tentar entender quais são as dores e quais são as soluções possíveis, e isso passa desde entender essa dinâmica no processo de construção de políticas públicas, enfim. Existe uma série de interações às quais nós precisamos participar de forma ativa para tentar construir essas possíveis soluções, mas eu acho que a grande conclusão ou o grande ponto dentro dessa interação é justamente a colaboração. Hoje, se não houver esse espaço, se não houver esse diálogo, certamente fica cada vez mais difícil a gente construir, né, um futuro sustentável. Mas eu sou muito otimista. Eu acho que se nós pegarmos a discussão de como nós discutimos sustentabilidade 10, 15 anos atrás, e como nós vemos a discussão hoje, mas mais do que isso, o próprio empoderamento de todos os atores, stakeholders presentes dentro dessa discussão, eu acho que a gente está num caminho que é um caminho muito interessante. Então, cada vez mais a gente vai conseguir ter soluções concretas, soluções mais sustentáveis e, principalmente, uma colaboração efetiva entre todas as partes. Oh, muito obrigado, Guati. Eu concordo plenamente contigo também. Eu vi, notei esse amadurecimento desses últimos anos em volta dessas temáticas e, sobretudo, da convicção que sozinhos não fazemos nada, que juntos sim, mas juntos organizados, juntos tendo cada um seu papel, cada um reconhecendo e sabendo qual é o seu papel, qual é a coisa que ele tem que fazer e também o que não tem que fazer. E aí sim que a evolução realmente vai ser palpável e visível, e não vamos precisar 30, 40, 50 anos para ver as coisas resolvidas, mas talvez um pouco menos, que essa é a ideia. Eu volto para trás, que queria entender um pouquinho com a Ana Carolina sobre o Instituto TIM e o projeto que você mencionou. Ele está inserido dentro desse contexto de discussão que é o lifelong learning, mas como é que você o vê ou coloca ainda mais, ainda melhor nesse sentido? Não sei se eu entendi, Filipe, mas inicialmente eu só vou pegar um gancho porque você quase falou o propósito da TIM sem querer na sua fala. O novo propósito da TIM é evoluir juntos, com respeito e coragem, transformando tecnologia em liberdade. E você, na sua fala, tocou em quase todos os pontos do nosso propósito. E a gente tem brincado, nossa, o novo propósito da TIM parece muito o propósito do Instituto TIM, quando a gente pensou o Instituto há exatos 10 anos atrás. Então, acho que isso representa um pouco como as coisas vêm evoluído, né? E como o Guati comentou, eu sinto muito essa evolução também dentro da TIM, de cultura e do empoderamento, como o termo que o Guati usou, das pessoas, de todos os stakeholders, todos esses públicos dentro e ao redor da companhia e de seu negócio, né? Então, como eu estava comentando, Filipe, sobre cultura, hoje a gente estava falando sobre o público interno, né? A gente tem um programa muito forte chamado 101, foi uma coisa que pegou, assim. E aí é cliente sempre em primeiro lugar, né? Nessa nossa busca por sempre aumentar a qualidade, aumentar a qualidade, aumentar a qualidade, que há anos a gente luta muito por isso. O zero é de zero barreiras, elimina as barreiras, simplifica, porque, como vocês sabem, nós somos uma empresa, né, muito grande, muito tecnológica, que cobre o Brasil inteiro, então, eventualmente encontraremos barreiras no meio do caminho, então essa cultura elimine todas as que você puder eliminar. E, por último, é você protagonista, chamando as pessoas para que sejam protagonistas das suas iniciativas, das suas atividades, mas também tem um dos pilares desse você protagonista da sua carreira e do seu aprendizado. E isso eu acho que tem tudo a ver com lifelong learning. A TIM tem, por exemplo, hoje um hub de conhecimento que não é um conhecimento conteudista, acadêmico, ou só focado ali, a pessoa que faz o negócio tal faz o curso tal. Não, é aberto.
Por exemplo, como gestora de ESG, posso fazer um curso de inteligência artificial, consumo de dados, o que a pessoa se interessar por fazer. Um pouco nesse sentido da gente também recuperar a alegria de aprender, né, dentro da própria companhia, já que a gente faz isso fora também, né, com os outros projetos dentro da companhia. Você me perguntou sobre Team Tech. Team Tech também é uma iniciativa do Instituto TIM, é uma plataforma com mais de 30 cursos online de educação tecnológica, e como não podia deixar de ser nessa lógica do MOOC, né, que são os Massive Open Online Courses, os cursos para massa, abertos, gratuitos e que podem ser completamente replicados, os nossos cursos são pensados para que qualquer faixa possa fazer. E, então, a linguagem pensada nesse curso foi a mais básica possível. Isso faz parte da metodologia de Team Tech. Cada um dos 30 e pouco cursos seguiu a metodologia de linguagem acessível, nesse sentido mesmo do português usado, para que todo mundo pudesse aprender, ou seja, se eu sou um pré-adolescente de 12 anos, eu consigo aprender. Se eu sou um jovem adulto querendo entender um tema como Python para poder entrar um pouco melhor no mercado de trabalho, eu vou aprender. Se eu sou uma pessoa aposentada que está buscando, né, também entender melhor os temas que tanto se falam hoje, eu também vou conseguir aprender. Então, eu entendo que a metodologia por trás do Team Tech ela atende e muito o que se espera de um programa acessível, de educação acessível, nesse sentido das variadas pessoas e várias faixas etárias poderem fazer, visando seu desenvolvimento próprio, desenvolvimento individual, mas também o que acaba contribuindo coletivamente para um desenvolvimento até humano, econômico, né? Oh, perfeito, grazie mille. Eu teria, na verdade, outras perguntas, mas o nosso tempo é muito pouco, então eu acho que podemos ir para a pergunta mais importante, não, talvez mais interessante, que e começo com Guachi, qual é a mensagem de você, como profissional, deixaria sobre a temática e também como Guachi encara e vê o lifelong learning? Desculpa, a mesma pergunta vale para a Ana depois. Mais uma super pergunta que eu vou tentar ser breve aqui por conta do nosso tempo aqui, senão a gente ficava mais meia hora conversando sobre esse assunto aqui. Não, mas eu acho que tem alguns aspectos fundamentais. Respondendo de forma muito objetiva, né? Acho que habilidades sociais e emocionais, elas têm um papel fundamental no lifelong learning, né? Falando um pouquinho como ferreiro aqui, se a gente volta, né, para o Joy of Moving, os 4 pilares da metodologia que a gente comentou, seja a aptidão física, coordenação motora, desenvolvimento de funções cognitivas, criatividade, a competência, e desenvolvimento das competências para a vida. No final do dia, todos esses pilares, eles são enablers, né, para um lifelong learning, para essa curiosidade, para despertar a vontade, o aprendizado, como se comportar, como se relacionar. Então, eu acho que tem um papel central, né? Hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que eu olho muito a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 10 anos e eu brinco que ela já vem com o chip ESG implementado, né? Então, ela já é super letrada no que são os ODS, no impacto ambiental. Então, eu acho que isso é um reflexo direto de como o lifelong learning, principalmente o aprofundamento da agenda de sustentabilidade, se reflete nas gerações futuras, né? Então, hoje nós já temos as empresas, temos a academia, temos a sociedade repensando o seu papel e, enfim, tentando trazer uma contribuição mais efetiva para essa agenda. Falando como Guate, especificamente, eu brinco que eu sou um exemplo muito curioso, né? Pela minha própria formação acadêmica e pelo caminho qual eu acabei seguindo, né? Eu sou cientista social de formação, né? Então eu tinha uma formação essencialmente acadêmica. Então, eu brinco que eu sempre fui muito bom em fichar texto, em fazer relatório, escrever artigo, e acabei, por um acaso do destino, caindo numa carreira corporativa. Mas acho que desde da minha trajetória acadêmica, o aspecto da curiosidade, do aprendizado, ele sempre foi muito presente. Então, sair da academia, vir para o mundo corporativo, onde você tem uma dinâmica e uma realidade completamente diferente, onde os skills
e os conteúdos são diferentes, exigem essa capacidade de aprendizado contínuo, mas principalmente de curiosidade, né? Acho que a curiosidade, no final do dia, é o que acaba nos movendo na busca por desenvolver novas soluções e principalmente por gerar um impacto positivo, né? E, por fim, talvez, a grande guinada que eu tive na minha carreira foi quando eu saí da academia, trabalhei muitos anos na área regulatória e tive o desafio de trabalhar com sustentabilidade, né? Botaram esse primeiro dia, você tem que trabalhar com sustentabilidade. Eu já tinha uma ideia, uma discussão ou outra, mas eu falei, opa, preciso voltar para a sala de aula, sentar e entender essa discussão, porque essa é uma discussão muito, muito relevante, muito cara. Então, tive que voltar e me reciclar mesmo, aprender do zero, para além enfim, dos programas e das iniciativas, entender os fundamentos, os conceitos, para que eu pudesse fazer com que as estratégias até então, as quais eu estava responsável, elas seguissem no caminho que, enfim, das expectativas da sociedade. Então, eu brinco, lifelong learning é uma coisa contínua e presente nas nossas vidas, né? Então, eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de passar por diferentes caminhos, mas principalmente da curiosidade de ter me ajudado a descobrir tantas coisas interessantes e estar exposto a diferentes desafios. Isso é um depoimento pouco corporativo, muito pessoal, mas eu acho que serve como reflexão para todo mundo que está aqui presente hoje. É isso que ainda mais é rico e nos enriquece ainda mais. Então, muito obrigado, Bate. Ana Carolina, para fecharmos. Eu penso que, com relação ao tema, em geral, não sei se todos repararam, todos e todas, mas a gente falou muito em alegria, entusiasmo, né? E eu acho que isso tem absolutamente tudo a ver com lifelong learning. É a gente, desde a criança, passando pela adolescência, jovem, adultos, a nossa vida inteira, ter alegria, curiosidade, entusiasmo em aprender. E a gente sabe que isso começa tanto na escola quanto na família, como você bem lembrou, o seu nono Memo, temos essas referências, e as crianças, muitas vezes, quando não têm a possibilidade de ter essa referência em casa, por direito elas deveriam ter essa referência na escola e desde muito pequena. Então, eu acho que uma mensagem importante de lifelong learning, seja para as corporações que pensam em contribuir com o assunto, sejam para aqueles que queiram se engajar com relação ao tema, é alegria, entusiasmo, fomentar a curiosidade que é tão própria das crianças ao longo da vida toda, não deixar a chama da curiosidade ir decrescendo ao longo dos anos e se manter até ser um nono muito curioso, uma nona muito curiosa. E com relação à minha pessoal, né? Sou um pouco como Guati, pelo visto. Sou uma comunicóloga que fez um mestrado científico, estatístico, depois quis entender melhor como gerir um negócio e agora, querendo entender de forma mais profunda a educação, sou uma estudante de pedagogia. Então, e isso tudo porque, ao longo da minha vida, tive o privilégio e a oportunidade de ser cercada por pessoas igualmente a mim, curiosas e entusiasmadas a aprender, a desaprender, a reaprender, a se assustar que aprendeu errado e depois aprender o que se entende por certo no momento em que estamos. Então, acho que algumas boas mensagens do que conversamos são essas, Felipe. Que lindo, que maravilha, muito obrigado, realmente, muito obrigado, porque a mensagem e o entusiasmo e a alegria que vocês nos passaram, que eu acho que esse webinar passou para quem assistiu, vai inspirar, vai fomentar, vai incentivar as pessoas a repensar e a enxergar o lifelong learning como uma prática, como uma costume da vida delas. Então, parabéns de novo, Ana Carolina, parabéns, muito obrigado ao Guati Santos. Agradeço muito a Italcam e ao Comitê ECG por esse momento, por essa janela, para a possibilidade de apresentar, de falar, de estar aqui juntos. Eu não sei se tem mais alguma coisa para dizer, alguma pessoa que queira falar, intervir. Não, aqui a produção fala que não. Então, a gente pode quase dizer tchau. Novamente, muito obrigado e tomara que em breve a gente possa ter novos momentos de confronto, de compartilhamento e de interação. Grazie mille, un abbraccio, a presto, viva Brasil, viva Itália. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao.
Tchau, tchau. Parabéns a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.